Vamos entrando ao vivo aí. O Instagram avisando os nossos contatos de que a gente está ao vivo. Vamos lá, vamos começar. Seguinte, galera, hoje estamos aqui para mais uma live, né? Para quem viu o IGTV de ontem ou conseguiu acompanhar ao vivo, percebeu que a gente falou um pouco sobre os 3 pilares para nós termos bons resultados com os nossos clientes. E desses 3 pilares, né? O primeiro deles era a avaliação, o segundo pilar era o tratamento e o terceiro era cuidar das outras 23 horas as quais o seu aluno não está com você, ou o seu cliente não está com você. Seja você personal trainer, fisioterapeuta ou mesmo outras profissões da área da saúde, tá? Esses 3 elementos, né, quando a gente para pensar no primeiro deles, que é a avaliação, o segundo ponto, que é a prescrição dos exercícios. O lance é que se você erra no primeiro, você já não consegue acertar nos outros, né? Se você faz uma avaliação errada, a partir daquele primeiro ponto, todos os outros exercícios que você escolher para atender vão estar equivocados na sua escolha, né? Então, a live de hoje, né, de agora, é para a gente falar um pouquinho sobre avaliação e como fazer uma boa avaliação, tá? Então, como vocês podem ver, hoje a nossa live é sobre avaliação funcional, tá? Ela é uma pequena introdução para a live de amanhã, que a gente vai ter com o professor Magno, e a live de amanhã é às 9 horas da noite. Então, amanhã, às 9 horas da noite, a gente tem a live com o Magno. A gente vai falar sobre mobilidade, sobre estabilidade, como avaliar, como que o conceito, né, é um conceito chamado Joint by Joint, que implementou esse lance de mobilidade e estabilidade das articulações, como ele impacta nos nossos atendimentos e como a minha visão como físio, né, como instrutor de Pilates, mudou a partir do momento em que eu comecei a avaliar mobilidade e estabilidade, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que muitas vezes nos estúdios de Pilates tem instrutores que fazem avaliação e, pasmem, existe instrutores que não avaliam o aluno antes de começar, né? Pergunta para o aluno de boca mesmo: você tem algum problema? Tem, sei lá, algum problema na lombar, algum problema nos joelhos, no quadril, né? Ou problemas como hipertensão, diabetes, mas não avaliam isso através de uma anamnese. E quando ele deixa de fazer isso, na verdade ele não sabe, muitas vezes ele faz por inocência ou ignorância, mas ele está se expondo profissionalmente a uma série de riscos, porque você pode muitas vezes agravar um quadro clínico, né? Vamos supor, por exemplo, uma disfunção de coluna, sem saber o porquê, aonde você errou, né? Então, o ponto da avaliação é interessante que você percebe quais os pontos são importantes, são relevantes ali naquele caso, e a partir daí você começa a escolher repertório de exercício. O repertório dos exercícios vão ser direcionados para aquela disfunção presente, que muitas vezes o aluno nem sabe que tem, tá? E que a gente identifica através da nossa avaliação. Então, não descartando, né? Mas quem não faz avaliação, gente, pelo amor de Deus, começa a fazer. Pega um modelo pronto, aqueles que a gente aprende na faculdade, de início mesmo, e começa com ele. E devagar você vai melhorando o seu padrão. Ó a galera entrando aí, ó a Souza, Juliana Lima, Emi, Vanfísio. Galera, voltando aqui para o nosso ponto. Se você já faz uma avaliação, né? Outro ponto que eu percebo, onde muitos fisioterapeutas e muitos educadores físicos deixam a desejar, é o como fazer a avaliação. Então, vamos supor que você já faça a avaliação. Como você sabe se a sua avaliação é boa ou ruim, né? Então, primeiro ponto, você está olhando todos os pontos que precisam ser observados, né? E aqui essa questão é bem profunda. Por quê? Pode estar passando coisa despercebida, né? E eu estou deixando a desejar,
ou se eu possuo uma avaliação mais completa, ou um raciocínio, um olhar clínico mais completo, eu consigo melhorar a minha avaliação, tá? Então, o ponto da avaliação é sobre saber intervir e como intervir, tá? Então, a partir disso daí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de avaliação funcional e por que eu escolhi a avaliação funcional para nós começarmos a abordar. Porque o primeiro, não que seja um erro, mas eu percebo que às vezes falta nos fisioterapeutas, com quem eu tenho contato, com quem às vezes a gente discute algumas coisas, a parte de avaliação funcional. E eu percebo que no treinamento funcional é muito importante. Por quê? Muitas vezes na faculdade... Aqui, estamos de volta, galera. Muitas vezes na faculdade a gente é ensinado a só fazer goniometria, ou a só fazer uma avaliação postural, ou só uma anamnese baseada nas perguntas. Se eu sou um instrutor de Pilates, como eu vou avaliar o movimento do meu aluno? Muitas vezes tem gente que faz, eu faço a avaliação durante a aula experimental. Errado, tá? Não que seja errado do ponto de vista da ordem das coisas, mas o que muita gente faz pede para o aluno fazer um exercício e observa como ele faz. Esse aqui ele consegue, então eu vou colocar mais vezes para ele fazer. Esse aqui ele não consegue, vou deixar e vou descartar até que ele consiga fazer. E não, se você pensar de maneira clínica, você está fazendo o quê? Indo por tentativa e erro. Onde dá certo eu continuo, onde dá errado eu paro. Porém, com isso, os seus resultados vão demorar para vir. Por quê? Porque às vezes você pode errar muito antes de acertar. E às vezes, se você demora a acertar com o aluno, a acertar, digamos, o resultado ali, é o tempo que esse aluno precisa para achar que você não é tão bom profissional, ou que você não tem tanto mérito quanto a pessoa que indicou você para ele falou que você tinha. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, como eu prefiro, como eu acho que é melhor a avaliação feita numa aula de Pilates. Gente, tem que ser feito logo na primeira aula, tá? Se você, vamos supor, você não é profissional e você foi Quer ver um exemplo prático? Vamos dar um exemplo que você vai ao médico, você está com algum problema, e aí o médico não pergunta o que você tem e te receita um remédio. Qual a qualidade daquele médico? Numa escala de 0 a 10, se você pudesse pontuar, sendo 10 um médico muito bom, 0 um médico muito ruim, e ele não te perguntou nada, não perguntou o que você sente, não examinou você como deveria, não solicitou nenhum exame e te prescreve, sei lá, põe um medicamento complexo, ou mesmo um medicamento simples, toma Dorflex. Gente, o mesmo modo como você imaginou esse médico, a nota que você deu para esse médico, é a que o cliente vai te dar se você não avaliar para atender, tá? Porque clientes, assim como nós, sabem avaliar um bom e um mau atendimento. Então, a aula experimental vai começar por avaliação, tá? Primeiro, para você evitar de correr algum risco desnecessário, E segundo ponto, para que você consiga acertar logo de primeira. Então, vamos lá. Meu aluno veio, preenchi fichinha de anamnese lá. Qual a idade? Tal. Nome completo do senhor, João. Toma algum medicamento? Perguntas, tem alguma patologia do tipo diabetes, hipertensão, dislipidemia? A pessoa não tem. Então aí a gente vai para a parte de avaliação física. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Nessa parte de avaliação física, muitas vezes o profissional só olha a postura. Então, agora vocês estão me vendo de lado, tá? Aí o profissional olha lá, o que meu paciente tem? Tem uma cabeça anteriorizada, ele tem uma hipercifose, ou ele tem uma hiperlordose, A hora que está olhando de frente, ele tem
joelho varo, tem joelho valo. Ótimo, já começou muito bem a sua avaliação, porque você começa a prestar atenção nos detalhes. Aí, a partir disso, o que a gente precisa pensar? Que o nosso cliente, muitas vezes, quando ele vem com alguma dor ou com algum problema, por mais que a gente faça uma boa avaliação postural, uma avaliação postural top, você consiga enxergar todos os problemas que ele tem, desde uma diferença na altura dos ombros, uma discrepância nos membros, né, na altura dos membros inferiores. O que você não consegue perceber numa avaliação postural? Você não consegue pegar, você acaba deixando escapar padrões de movimento. E lembrando que nós somos profissionais do movimento, então quando a gente observa o movimento, não é só amplitude de movimento que a gente olha, mas sim a qualidade desse movimento. E por isso a avaliação funcional é tão importante, para que nós possamos observar a qualidade do movimento e, a partir do movimento executado, a gente prestar atenção se aquele é um movimento funcional ou disfuncional. Se o meu corpo está realizando corretamente ou se ele está gerando alguma compensação para que eu consiga executar aquele movimento. Conseguiram entender mais ou menos qual é a importância de você avaliar o movimento? O movimento vai te dar muitas respostas que uma avaliação postural por si só não dá. A avaliação postural ela é muito boa para você ver diferença entre um membro e outro, entre às vezes uma posição, às vezes a pessoa tem um tronco rodado, mas ela não te dá respostas com relação ao movimento e com relação à função. O que é então importante? A partir daí, você analisar o movimento, e movimento a gente avalia através de testes funcionais. Um teste funcional que eu particularmente gosto bastante, que é aí onde a gente começa a entender mobilidade e estabilidade, são os testes feitos pelo FMS. Para quem não conhece, o FMS é uma avaliação, ela é padronizada, tá? Ela é patenteada e global, e ela consiste de 7 exercícios funcionais. Então a gente tem lá o Deep Squat Test, a gente vai ter o teste, o Step, né? A gente tem o Inline Lunge, e essa série de testes serve para que através do movimento você consiga perceber as disfunções do seu aluno. Então vamos dar um exemplo lá. Se eu vou aplicar o teste de passada, né, por cima da corda, eu peço para o meu aluno levantar o joelho o máximo que puder, passa o pé por cima da corda, toca o calcanhar no chão e volta. Quais as respostas que esse primeiro exercício vai me dar? Esse primeiro exercício já vai te mostrar como anda o nível de flexão de quadril dele, vai te mostrar a estabilidade do membro que fica no chão, a questão do equilíbrio e propriocepção, e a partir daí você começa a ter respostas. Essas respostas que você tem é o que você vai levar em consideração na hora de montar o protocolo de exercício, tá? Então, hoje, nessa live aqui agora, eu vou mostrar para vocês um dos 7 testes do FMS, e desses 7 testes, esse que eu vou mostrar para vocês é o Deep Squat Test. O Deep Squat Test, ele serve principalmente para quê? Para que você avalie mobilidade dos tornozelos, estabilidade de joelho, mobilidade de quadris, mobilidade torácica, mobilidade dos ombros, tá? Tem outras coisas que a gente pode ver nesse teste? Tem, mas entra um certo critério subjetivo, e a partir daí os outros testes complementam aquilo que você já está avaliando, beleza? Então, bora lá para o nosso exercício. O Deep Squat Test, o que você vai fazer? No que consiste o Deep Squat Test? Com o bastão, né, você vai posicionar o bastão acima da cabeça, tá? Bem na linha média do corpo. E aqui, um detalhe importante, antes mesmo de começar o teste, os cotovelos
devem estar a 90 graus antes de você performar o teste, tá? Posicionou os cotovelos a 90 graus, estende os cotovelos para cima, tá? Então, essa é a posição inicial do Deep Squat Test. Antes de realizar o nosso teste, só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui, não sai daí. O Deep Squat Test, como eu estava falando para vocês, vai ser o teste de agachamento profundo. Então eu vou fazer ele em 2 vistas para vocês e depois a gente vai discutir cada ponto que pode ser observado, tá? Vou levantar um pouquinho mais a câmera. Então vamos lá, ó. Posicionei a barra acima da cabeça. Primeiro ponto, cotovelos a 90 graus. Estende os cotovelos para cima, posicionei a barra acima da cabeça. Os pés vão estar ligeiramente afastados, ponta do pé ligeiramente virada para fora e você vai mandar o aluno, né, o seu cliente, agachar. Mais uma. Agora eu vou fazer para vocês o teste numa vista lateral, tá? Então, ó, vou puxar um pouquinho os shorts aqui. Posiciona os cotovelos, estende a barra lá em cima, vai agachar. Desceu, subiu. O teste deve ser sempre feito olhando para frente, tá? Quando a gente vai executar esse teste com os nossos alunos, a gente pede para que ele repita por pelo menos 3 vezes o movimento e a cada repetição a gente vai colocando para ele a gente vai dando feedback para ele melhorar o movimento, tá? Para que ele não execute errado por ignorância, por não saber o que deve fazer, tá? Então a gente vai orientando para ele melhorar o movimento e aí a gente tenta obter o melhor movimento que nós pudermos. A partir do momento que ele realiza, a gente encontra o quê? Algumas disfunções. Então eu vou estar executando um movimento aqui algumas vezes de maneira, não que a gente chame errada, mas disfuncional, para que vocês percebam, tá? Então vamos lá. Vamos pensar na mobilidade do tornozelo. Se o meu aluno não tem uma boa mobilidade de tornozelo, a hora que ele vai agachar, o que acontece? Ele não consegue descer muito, tá? A falta de mobilidade de tornozelo começa a deslocar o centro de gravidade dele para trás. Aí ele está fazendo e ele está quase caindo para trás. Quando o aluno está quase caindo para trás, é sinal de que falta mobilidade de tornozelo. Por quê? A diminuição da mobilidade de tornozelo desloca o centro de gravidade dele para trás enquanto ele desce. E aí ele fala, ó, se eu descer mais eu vou cair, tá? Então, no tornozelo a gente consegue perceber essa primeira disfunção. E se muitas vezes falta mobilidade de tornozelo e ele consegue descer, muitas vezes ele pode estar compensando de outra maneira. Um exemplo disso é quando o meu aluno não tem mobilidade de tornozelo suficiente para descer, o que ele faz? Joga o joelho para dentro. Faz isso aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, mas já repararam que algumas pessoas quando vão agachar, o joelho tende a fazer um valgo dinâmico, né? Quando ocorre esse valgo dinâmico, é justamente porque a falta de mobilidade de tornozelo faz com que ele tenha que jogar os joelhos para dentro para conseguir descer. E aí, às vezes pode ser esse valgo dinâmico pode ser por falta de mobilidade do tornozelo ou muitas vezes também por inativação dos glúteos, tá? A gente lembra que o glúteo é um abdutor do quadril e muitas vezes na hora que ele vai agachar,
ele esquece de ativar o glúteo, ou você não deu esse comando para ele, ele fecha o joelho. Se você fez uma primeira execução, ó fulano de tal, ó Misael, desce lá, pôs na posição, desceu. Se quando você for mandar ele fazer, ele jogou o joelho para dentro a primeira vez, voltou. Na segunda repetição, você vai dar o seguinte feedback: ó, eu quero que você agache novamente, porém mantenha os joelhos afastados, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou agachar com os joelhos afastados e conseguir fazer o movimento normalmente. Você vai perceber que o seu aluno na verdade não tem um déficit de mobilidade, ele não tinha o conhecimento, né? Não tinha a informação necessária para executar. Vamos para uma outra disfunção lá: falta de mobilidade torácica, tá? E isso a gente vai observar na vista lateral. Então eu vou fazer de lado para vocês aqui o mesmo teste. Vamos supor, pô, Misael, meu aluno não conseguindo fazer e ele está inclinando para frente, né? O teste ele deve ser quando você está avaliando. Deixa eu ficar aqui para vocês verem bem. Quando você vai executar, o ideal é que você mantenha a barra acima da cabeça e desça com o tronco mais alinhado para frente possível, né? Peito estufado. Geralmente o feedback que eu dou para os meus alunos, o comando verbal é: coloca o peito para fora para agachar. Maneira correta, tá? Sem disfunção nenhuma. Agora vamos dar o exemplo de alguém que tenha rigidez torácica e é cifótico. O que acontece? A hora que a pessoa estende aqui, você pede para ela descer, ela faz isso aqui, ó. Muitas vezes, em membro inferior, ela tem tudo que é necessário para conseguir performar o Deep Squat Test, porém falta mobilidade torácica. Aí ele não consegue manter a coluna alinhada enquanto desce e, consequentemente, acaba fletindo o tronco para frente, tá? Isso é um indicativo de falta de mobilidade torácica. Vamos para uma outra disfunção. Pensa lá, ó, falta de mobilidade de ombro. No Deep Squat Test, quando o meu aluno tem déficit de mobilidade de ombro, o que vai acontecer? Mesma coisa, uma vista lateral. Barra acima da cabeça, cotovelos a 90 graus, estendeu lá para cima. Às vezes ele não vai inclinar para trás, mas o braço vai para frente, assim, ó. O tronco está alinhado, mas o braço não consegue manter acima da cabeça, né? Quando nós descemos, mantendo a linha no mesmo alinhamento do tornozelo, do centro de gravidade, o braço automaticamente passa um pouco para trás da cabeça. Só que se ele não tem mobilidade, ele não vai conseguir jogar a barra um pouquinho para trás aqui, ó. A hora que ele fizer, a barra vai estar aqui na frente. Muitas vezes ele vai fazer força e não consegue. E aí o que vai muitas vezes complementar esse achado, né, na sua avaliação, é um outro teste que a gente chama de Apley, né? Então quem acompanha aí as publicações, recentemente eu postei um exercício de mobilidade de rotação interna e externa, no qual a gente fazia o seguinte movimento: de um lado como se fosse coçar as costas e do outro. E aí, essa é uma disfunção que eu mesmo tenho, tá? Então eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Repara a diferença de uma mão para outra, tá? Ó, uma pergunta do Tomzinho Silva aqui, ó. Misael, e quando o seu aluno faz tudo correto, mas sente dores nas costas? Muitas vezes, só uma breve pausa aqui. O que acontece? O meu aluno ele consegue fazer, ele tem mobilidade, né? Ele tem força, só que ele sente dor. Provavelmente ali nós precisamos, dentro da avaliação, você vai reparar uma outra compensação que pode estar desencadeando aquele processo doloroso. Então vamos supor, para alguém que treina, isso eu vi em um dos personagens aqui da academia esses dias,
Ele estava falando, nossa Misa, estou perdendo muita força no supino e não estou conseguindo fazer, né? E aí eu falei, então vai lá, faz lá para que eu veja você fazendo. E na hora que ele ia fazer o supino, barra aqui, né? Ele estava lá com a barra. A hora que a barra ia descendo, a hora que ele tinha que passar para a barra chegar no peito, você faz uma extensão do ombro, né? Coloca o ombro aqui para trás. Porém, um dos braços dele fazia isso aqui, ó. Ele trazia para trás, porém um fechava. Por quê? Ele estava com... Ele tinha ali no caso uma aderência na escápula que restringia a mobilidade do ombro. E essa falta de mobilidade do ombro estava fazendo com que ele perdesse força. É um pouco diferente, né? Muitas vezes a pessoa vai sentir dor. Quase sempre uma disfunção ela se apresenta num segmento acima ou abaixo, né? Quase, vamos supor, a pessoa tem uma dor no ombro. Às vezes a dor no ombro, a raiz da dor no ombro, muitas vezes é na escápula, muitas vezes é na torácica. E por isso é importante nós avaliarmos. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho um aluno que ele nunca tinha percebido isso, mas ele é dessa maneira aqui, ó. Ele é um pouquinho torto, ele é como se ele andasse assim, ó. Tá? Estou exacerbando só para vocês verem, mas o tronco dele é rodado. E aí, fazendo a avaliação, olha que interessante. Ele sente dor em um dos ombros, né? E o ombro que ele sente dor não é o ombro da frente, aqui, é o ombro de trás. Então, a partir de uma avaliação, né, fazendo goniometria, eu percebi que o ombro, no caso dele é o direito, o ombro direito tem muita limitação de movimento. Automaticamente o corpo adota uma postura em rotação para que esse braço tenha o mesmo range de movimento que esse braço aqui consegue. Porque esse, no caso dele, o braço que é bom, consegue fazer todos os movimentos. O outro que é limitado, ele afasta um pouquinho para ganhar mais amplitude, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, voltando aqui para o ponto da avaliação, quando você identifica uma alteração, é interessante que você saiba a origem da alteração. Então, por exemplo, é o exemplo que eu dei para vocês aqui no Deep Squat Test. Um valgo dinâmico muitas vezes é inativação do glúteo, né? Você esquece de ativar o glúteo para agachar, ou muitas vezes é falta de mobilidade de tornozelo. Você deu o feedback, ó, agacha com os joelhos abertos, tá? E o seu aluno não consegue manter os joelhos abertos, ele fecha sozinho, mesmo você tentando colocar um mini band ou outros recursos para que ele faça a abdução de quadril enquanto agacha, muitas vezes é falta de mobilidade de tornozelo. Aí ele fala, pô, mas no leg press eu consigo fazer tranquilo. Claro, o movimento é diferente, você coloca num ângulo diferente, né, o movimento do agachamento. Porém, muitas vezes a hora que ele vai fazer com a barra, onde o vetor é diretamente vertical, ele acaba fazendo o valgo. Então, a avaliação funcional é importante para que você identifique as disfunções. Primeiro, que você não identifique numa avaliação postural, porque a avaliação postural é estática e a funcional é dinâmica. Segundo, para que você identifique qual segmento está gerando a disfunção naquela articulação ou naquele segmento. Vamos supor, o exemplo que eu dei aqui, uma disfunção de ombro muitas vezes está relacionada à escápula ou mesmo à torácica, tá? E a dor, por mais que manifeste no ombro, o problema, a origem do problema não é no ombro. Então a avaliação funcional também te dá esse tipo de resposta. E por último, é que ela vai servir para complementar os seus achados e a partir daí você saber quais exercícios implementar. Beleza? Galera, amanhã às 9 horas da noite, Magno Galvão, nosso mestre aqui, um fera, ele é fisioterapeuta, está se formando em educação física, trabalha com cursos de mobilidade e estabilidade, ele vai estar junto com a gente aqui na live e a gente vai estar batendo um papo super legal. Se você se interessa pelo assunto,
corre lá nos stories que eu deixei um lembrete, tá? Clica no lembrete para o Instagram te notificar assim que a gente começar e você não perder, tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode me chamar no direct, eu vou deixar a caixinha de perguntas também e aí nós vamos conversando, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, tamo junto!